Presta atenção, um estudo aí da USP de Ribeirão Preto apontou que 57% das mulheres grávidas desenvolvem hipotireoidismo, doença causada aí pela baixa produção de hormônios responsáveis por funções metabólicas. Mas quais aí as consequências disso para as mamães e para os bebês? Sobre isso que eu converso agora com o endocrinologista Dr. Adalto Berciani Ramos e o obstetra Dr. Luiz Guilherme Neves. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Eu até brinquei com eles, falei, vocês são parentes porque vocês estão até parecendo, não concordo? Verdade. Sejam bem-vindos. Eu fiquei até assustada com esse percentual, 57%. Vamos falar, qual é a função da tireoide? Eu acho que se a gente começar a falar o que é a tireoide, a gente vai poder explicar do hiper, do hipo e entender o porquê, acontece isso com um número tão grande de grávidas, né? A tireoide é uma glândula que todo mundo tem, Sim. fica na região do pescoço, e ela é responsável pela produção de dois hormônios, o T3 e o T4. Certo. E esses dois hormônios, eles determinam a velocidade com que todas as células do organismo vão trabalhar. Então ela determina o metabolismo da mãe, e na criança ela só desenvolve a tireoide a partir da 12ª semana. Então a tireoide da mãe é responsável pela maturação do sistema nervoso central da criança nas primeiras 12 semanas de gestação. Eu já ouvi falar assim, quando mexe na tireoide, mexeu em tudo. Parece que o organismo, ele desequilibra. A tireoide é muito importante para o nosso organismo. Ela seria ajustada, equilibrada? Sim, uma vez ela é equilibrada, ela mantém todas as células funcionando no seu ponto de equilíbrio. E aí eu pergunto para o senhor, doutor, a respeito desse percentual. O que acontece com as mães? 57% das mães acabam tendo hipotireoidismo. E o que é isso, né? Certo. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. A gente estava até discutindo antes do programa, porque, na verdade, isso foi um estudo que ainda não saiu o artigo. Sim. Mas o que essa pesquisadora da USP fez? Ela avaliou o índice de iodo de 191 mulheres em postos de saúde lá de Ribeirão Preto. Então, isso para a gente, na verdade, é um número muito alto, é um número além do que deveria. O hipotireoidismo em gestantes, ele cursa na faixa de 15% a 20%, sendo que em Minas a gente tem uma média de 17%. Então, na verdade, 57% realmente é algo que nos alerta e que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, até sobre a metodologia do trabalho também, sabe? Entendi. Mas, realmente, igual o doutor falou, é uma alteração que quando há uma disfunção, se altera em tudo. E alterando tudo de uma gestante, a gente, consequentemente, altera do feto também. O que, pra gente, é um binômio que a gente tenta sempre manter bem equilibrado, principalmente. O que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é a falência ou a deficiência da produção de T3 e T4, que são os hormônios. Sim. Consequentemente, o metabolismo vai ficar mais lentificado. Os sintomas vão ser cansaço, fadiga, fraqueza, e na gravidez isso aumenta a chance de aborto, de baixo peso da criança ao nascer, descolamento de placenta. Então pode gerar uma série de complicações. Tem um que emagrece, tem um que engorda, tem isso mesmo? Seria o que engorda, porque ele retarda o metabolismo e a pessoa então passa a ter um ganho de peso por diminuição do metabolismo basal. Pode falar. O que é, inclusive, muito complicado de diagnóstico na gravidez, porque se a gente for avaliar, os sintomas de um hipotireoidismo são sonolência, cansaço, que coração... Parece muito com o da gravidez. É muito similar ao início de gravidez, o ganho de peso. Sim. Então, assim, às vezes, esse diagnóstico clínico, ele é ou retardado, ele atrasa um pouco a ser feito, ou ele é muito difícil de ser feito, justamente pela similaridade entre as duas fases, o hipotireoidismo e a própria gestação, entendeu? Uau! E, nesse caso, diagnosticado hipotireoidismo, pode tomar remédio ela estando grávida? Como que acaba acontecendo esse tratamento aí? Uma vez sendo diagnosticado o hipotireoidismo na gravidez, a mãe deve ser tratada porque esse hormônio passa pela placenta e ajuda na formação do sistema nervoso central da criança, melhorando a função cognitiva quando ela estiver maior. Então é imperativo que se trate na gravidez o hipotireoidismo. Alimentação, como seria? No caso do hipotireoidismo, tem algumas coisas que restringe,
que não pode ou que devem ser consumidas? Na verdade, a gente já tem um benefício muito grande, porque o nosso sal de cozinha ele é iodado, que é um dos principais precursores do hormônio. Sim. Então, o próprio sal de cozinha ele já tem uma dosagem que não é suficiente para repor, mas uma dosagem boa, para evitar a falência ou a diminuição muito grande do iodo. Além disso, nas vitaminas, nos polivitamínicos que a gente passa comumente para gestante, além das vitaminas essenciais, a gente também apresenta iodo na sua composição, o que melhora mais ainda esse pool da paciente para que não deixe faltar nem para ela nem para o feto. Então isso é uma conduta de rotina no pré-natal, independente se for de alto risco ou de baixo risco hoje. Entendi. Tem até uma pergunta chegando, o senhor comentou, mas aí aqui fala até obesidade. Bom dia, lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, é a Flávia. Bom dia, Flávia, Deus te abençoe, obrigada pela participação. Gostaria de saber se o hipotireoidismo causa obesidade. O hipotireoidismo pode levar a um ganho de peso e, consequentemente, a obesidade. Lógico que a obesidade não é causada só pelo hipotireoidismo, né? Tem várias outras coisas, mas ele também contribui. E o caso mais famoso que a gente teve foi, inclusive, do jogador de futebol, né? O Ronaldinho, que falou que ele engordou e teve o ganho de peso todo devido a um hipotireoidismo descontrolado. Como que normalmente é feito o diagnóstico? Exame de sangue, como que seria? Certo. A gente tem um exame de sangue de rastreio, que é a pesquisa de um dos hormônios, que chama TSH. Esse exame ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. Isso significa o quê? Que é um exame muito bom para o diagnóstico e quando ele dá positivo, a gente tem de fato alguma alteração que aconteça. É um exame de sangue simples, que a paciente em jejum vai ao laboratório e logo já tem o resultado e a gente sabe se já vale a pena começar o tratamento ou não. Sim. Lembrando que diferentes fases da gravidez, a partir do momento que a gente diagnosticou, tem que ser tratado, mas os valores de referência, que às vezes o paciente faz o exame e ele mesmo abre para poder olhar o resultado. Os valores de referência de gestantes, eles são diferentes dos valores de referência de não gestantes. Entendi. E na maioria das vezes eles mostram só os de não gestantes. É verdade. Então a paciente às vezes acha que ela de fato tem alguma alteração, sendo que na verdade não. A própria alteração fisiológica, o que é comum da gravidez, já tem uma pequena alteração e contribui para isso também. Entendi. Tem uma pergunta que chegou aqui, de Santa Catarina. Bom dia, eu fiz exame e acusou hipotireoidismo. Eu tomei remédio por um tempo e depois parei. Hoje não estou tomando. Tem algum problema? Eu já senti que você parou por conta própria, né? É verdade. Então vamos lá, doutores, vamos falar para Joanice. Então, com relação ao hipotireoidismo, uma vez diagnosticado, a gente tem uma maneira fácil de tratar, que é com o hormônio tireoidiano. Sim. E essa, uma vez que bem indicado, geralmente isso é de uso contínuo. Algumas vezes você tem uma alteração transitória, uma inflamação da tireoide, que cursa com a alteração laboratorial e ela pode normalizar espontaneamente. Mas isso é a minoria dos casos. Então, uma vez que fez o diagnóstico de hipotireoidismo, compete ao médico fazer essa manutenção e esses controles para avaliar se isso caiu nesse caso de uma alteração transitória ou uma alteração permanente da tireoide. Que pode acontecer durante a gravidez. A gravidez ela pode ser só transitório, pode. Não necessitando que seja permanente. Olha que interessante. E no caso do bebê, o que pode gerar no bebê? Tá. Na verdade, um hipotireoidismo materno, ele pode gerar desde retardo em crescimento, é um neném que vai ser menor, um trabalho de parto prematuro, como o doutor falou, algumas síndromes hemorrágicas, principalmente de segunda metade, que é descolamento de placenta, está associado também ao aumento pressórico na gravidez, além de trabalho de parto prematuro e mais para frente o neném ter déficit cognitivo no crescimento na fase inicial de vida. O que é o hipotireoidismo subclínico? O hipotireoidismo subclínico é quando você tem uma alteração discreta no TSH, Sim. que é o screening, primeiro hormônio que a gente dosa, mas com os níveis de T4 ainda normais. Ou seja, a hipófise já está detectando uma alteração na tireoide antes mesmo que a pessoa manifeste com sintomas. Que interessante. Hipotireoidismo pode dificultar para engravidar? Sim,
O hipotireoidismo é uma das causas de anovulação crônica, que são as pacientes que às vezes elas não menstruam todos os meses, apesar de falarem que tem um ciclo mais ou menos regular. Então é uma das causas que a gente investiga sim. Ou elas podem até menstruar e não ovular. E não ovular. Olha que interessante. Tem muitas pessoas perguntando sobre a medicação, né? Eu tenho hipotireoidismo, tenho que tomar para sempre. É lá de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O pessoal tá mandando mesmo. Isso tem afetado muita gente, né? A questão dos hormônios da tireoide estarem alterados. O que vocês explicam sobre isso? Pressão, vida sedentária, isso pode também levar a gente ter um hipo ou um hipertireoidismo? A principal causa de Alimentação, hipotireoidismo é uma doença autoimune, onde que você produz um anticorpo que destrói a tireoide. Então isso não é muito influenciado por fatores externos. Sim. É lógico que um estresse, um trauma pode acelerar uma doença, desencadear uma doença autoimune que já estava a pessoa predisposta a ter, mas geralmente não tem muita relação com fatores externos. Não? A história familiar é o que a gente tem de mais importante hoje em dia para avaliação de tireoide. Então, assim, às vezes se os familiares próximos, mãe, irmãs, Sim. tios de primeiro grau tiverem, a gente geralmente pesquisa. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Carol. Bom dia. Tenho hipotireoidismo. Ele pode se transformar em hipertireoidismo? É a Rosilene de Vespasiano. Como é uma doença autoimune, do mesmo jeito que você tem anticorpos que destroem a tireoide, esses anticorpos também podem estimular a tireoide. Mas isso é a minoria dos casos que ocorre. Sim. Tem só mais uma última aqui. Gostaria de saber se tomando remédio regularmente, se tem algo que posso tomar para acelerar o metabolismo. Simone. Na verdade, a reposição do hormônio tireoidiano é para botar a tireoide numa situação normal. Se você repor esse hormônio de maneira excessiva, você vai acelerar o metabolismo, mas vai promover um desgaste da massa magra. Sim. Porque só ela que tem receptor para o hormônio tireoidiano. Então, a longo prazo, você está querendo diminuir o peso, mas lá na frente você vai ter dificuldade de manter o peso magro. Porque você vai perder a massa magra e não a massa gorda. Entendi. Tem uma pergunta também, quando estamos na menopausa, desenvolvemos hipotireoidismo? Na verdade, você tem uma associação, não se desenvolve o hipotireoidismo, mas o metabolismo ele diminui como um todo, com a diminuição de estrógeno e progesterona. Então, por isso que geralmente as pacientes que não têm, a gente rastreia, a gente pede o exame para investigar se existe ou não. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.